Olá, na aula de hoje, a aula 16b, nós vamos falar sobre as formas em ing. Na lição 16a, que é a lição anterior, nós vimos o present continuous, que é um tempo verbal formado pelo verbo to be, no presente, mais o gerúndio, trabalhando, fazendo, acordando, e vimos também que o gerúndio se constrói com essa terminação, ing, acrescentada à forma base dos verbos. Porém, nem tudo que reluz é ouro. Então, nós temos uma infinidade de palavras que terminam em ing, sem necessariamente ser gerúndio. Por exemplo, temos aqui alguns substantivos, nouns, como por exemplo, reading, speaking, writing e engineering. Esses 4 substantivos terminam em ing, como por exemplo aqui, reading, leitura, speaking, fala, a fala, writing, escrita, engineering, engenharia. Mas existem muitos outros. Fiquem atentos que nem sempre, quando virem uma palavra terminando em ing, será necessariamente gerúndio. Temos alguns exemplos aqui também de adjetivos terminados em ing. E já conhecemos, por exemplo, boring, que significa chato. Charming, charmoso. Interesting, interessante. Então, boring, charming, interesting. Temos também uma preposição terminada em ing, que é a preposição regarding. Então, regarding significa sobre, a respeito de. É igual à preposição about, tem o mesmo significado. Observem esse exemplo aqui embaixo. Essa aula é sobre ing. This class is about ing, sobre, about. Ou então, regarding. This class is regarding ing. Estou dizendo a mesma coisa, essa aula é sobre ing. Porém, a construção feita com a preposição regarding, sobre, a respeito de, ela é pouco usual. É mais comum utilizarmos about. Vejamos. Ok. O present participle, que é o gerúndio, né? Já sabemos. Por exemplo, working, trabalhando. Sleeping, dormindo. Ok? Então, esse ing é essa terminação aqui da língua portuguesa que nos permite formular o gerúndio. Mas aqui está o ponto mais delicado dessa nossa aula. Gerund é o infinitivo. Em inglês, infinitivo é gerund. Engraçado, não? Parece gerúndio. Porém, o gerúndio em inglês é o present participle. Bom, temos aqui to work. Esse verbo está no infinitivo, não é isso? E sabemos até então que o infinitivo ele é feito com a partícula to. Então, working, trabalhando, é o gerúndio. Sabemos também que o gerúndio é feito com a terminação ing. E temos worked. Worked é o particípio. Nesse caso, trabalhado. Então, to work, trabalhar, working, trabalhando, worked, trabalhado. Aqui são as 3 classes verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Gerund, present participle, past participle. Ok? Mas, note que, por vezes, to work vai ser igual a working, trabalhar. Eu quero dizer que, em determinadas situações, working, em vez de significar trabalhando, vai significar trabalhar, como se fosse um infinitivo. To do, fazer. Doing também é fazer. Claro que existe doing, fazendo, mas em algumas situações, doing vai significar fazer, como um infinitivo. Já vou explicar por que isso acontece e em quais situações utilizamos. O infinitivo com o to, como por exemplo to work, trabalhar,
to do, fazer, ele é utilizado basicamente quando te perguntam como determinado verbo em inglês é. Por exemplo, como é comprar em inglês? A resposta é to buy. Assim como se fosse, por exemplo, como é estudar em inglês? A resposta seria to study. Então, vejamos. A outra situação em que nós utilizamos o infinitivo feito com a partícula to, como já sabemos até agora, é quando nós tivermos um verbo conjugado. Eu digo, eu preciso ir agora. Preciso é um verbo que está conjugado. Eu preciso, I need. Ir é infinitivo após um verbo conjugado. Nesse caso, o infinitivo será feito com to. I need to go now. I need to go now. É claro que há algumas exceções a isso e nós vamos falar mais adiante. O infinitivo feito com o gerúndio, que é o ponto importante aqui da nossa aula, por exemplo, viajar, nós sabemos que é to travel. Mas aqui eu estou dizendo viajar é maravilhoso. Por que eu não estou dizendo to travel is wonderful? Porque nos demais casos, nós utilizamos o infinitivo por meio do gerúndio, certo? Lembrem-se que lá em cima nós vimos que o infinitivo feito com a partícula to é usado basicamente em duas situações. Após um verbo conjugado, como aqui eu preciso ir, I need to go, ou então quando nós respondemos a uma pergunta do tipo, como é tal coisa em inglês? Como é tal verbo em inglês? Temos aqui um outro exemplo. Então, viajar é maravilhoso não é nenhum desses dois exemplos que eu citei, dessas duas situações que eu citei. Nesse caso, o infinitivo é feito com o ing. Traveling is wonderful. What do you like to do when you aren't working? Estou perguntando, o que você gosta de fazer? Notem, o que você gosta de fazer? Fazer é infinitivo e está após um verbo conjugado. Nesse caso, vai ser com o to. What do you like to do? Aqui, when you aren't working. Eu sei que esse working é trabalhando e não trabalhar. Por quê? Porque está após o verbo to be. Estando claramente após o verbo to be, trata-se de gerúndio. Nesse caso, present continuous. Aí, respondendo essa pergunta, what do you like to do when you aren't working? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Aí eu respondo, dormir. Notem, dormir, nesse caso, vai ser sleeping, em vez de to sleep. Por quê? Porque nós vimos lá em cima que o infinitivo feito com o to, como por exemplo, to sleep, somente após um verbo conjugado, ou então quando eu estiver respondendo uma pergunta do tipo, como é dormir em inglês? Aí minha resposta seria to sleep. Como eu estou respondendo aqui e não tem nenhuma relação com os dois exemplos que eu citei, esse infinitivo será feito por meio do gerúndio. Uma outra situação é quando nós usarmos infinitivo após preposição. Por exemplo, este livro é sobre viajar nas férias. Este livro é sobre viajar nas férias. Notem que esse viajar é infinitivo. Então, pela lógica, seria to travel. Mas eu tenho aqui a preposição sobre, about. Então, se eu fizesse This book is about to travel on vacations, eu teria a colisão de duas preposições. O sobre, about, e o to, do to travel, about to. E em inglês, é importante que saibamos que não existe a possibilidade de colidirmos preposições. Num caso como esse, para evitar essa colisão de duas preposições, eu vou optar por fazer infinitivo por meio do gerúndio. Então, viajar vai ficar como traveling. Okay? This book is about traveling on vacations.
Temos aqui um outro exemplo, só que agora com o verbo sonhar, to dream. É um verbo, por sinal, muito curioso, porque sonhar com ou sonhar em é to dream of, to dream of. Bem curioso porque nós sabemos que a preposição com é with. Então, pela lógica, sonhar com seria to dream with. Mas em inglês, a preposição que acompanha o verbo to dream é a preposição of. E devemos aceitar assim. Ela sonhava em ficar aqui. Sonhava é passado de dream, é dreamed. Ela sonhava em ficar aqui. Pela lógica do que aprendemos até então, seria she dreamed of to stay here. Mas of to não vai ser possível. Então, she dreamed of staying here. Ficar, o verbo to stay, a gente vai fazer o infinitivo por meio do gerúndio staying, para evitar o choque da preposição of, que acompanha o dream, com a preposição to, que acompanharia o infinitivo clássico. O que mais nós temos aqui? Verbo to like, que é o nosso verbo gostar de, to like. Aí eu digo, eu gosto de comer bem, eu gosto de comer bem. I like to eat well. Você poderia pensar que, pelo fato de eu dizer eu gosto de comer bem, comer sendo to eat, eu vou chocar a preposição de com o to. Mas, notem que to like já é gostar de. Portanto, ele dispensa qualquer outra preposição. Então, I like, eu gosto de. Comer, to eat. O infinitivo aqui é feito com o to, porque estamos após um verbo conjugado. I like to eat well. Mas, no caso do verbo to like, que é um verbo especial, eu posso dizer assim também. I like eating well. Eu gosto de comer bem. I like to eat well or I like eating well. Ele admite ambas as possibilidades e significa a mesma coisa nas duas orações. Ok? Isso acontece basicamente com o verbo to like, preservando o mesmo sentido em duas orações diferentes. Por exemplo, ela gosta de estudar. She likes to study or she likes studying. Tanto faz. Então, o verbo to like admite ambas as possibilidades. What do you like to do? O que você gosta de fazer? Ou então, what do you like doing? O que você gosta de fazer? Tanto faz. É mais comum utilizar essa construção com o gerúndio, com o infinitivo feito por meio do gerúndio em relação ao verbo to like. Porém, devemos ter muita atenção com o verbo to stop. O verbo to stop, parar, ele tem uma característica peculiar. Se eu disser, ela parou para dançar, dançar, infinitivo. She stopped, parou, passado de to stop, stopped, to dance. She stopped to dance. Ela parou para dançar. É fácil associar porque a preposição to também significa para. Mas se eu disser ela parou de dançar, aí esse infinitivo, dançar, será feito por meio do ing, por meio do gerúndio. She stopped dancing. She stopped to dance. Ela parou para dançar. She stopped dancing. Ela parou de dançar. Nesse caso, ao contrário do que acontece com o verbo to like, são duas orações com sentido completamente diferente. Eu digo, pare de fumar. Stop smoking. Porque se eu falar pare para fumar, eu vou estar, na verdade, dizendo stop to smoke. Como esse exemplo aqui. Pare para fumar. Stop to smoke. Até porque a preposição to significa para. Temos um outro verbo aqui que é o verbo to feel. To feel, sentir ou sentir-se. Eu me sinto feliz hoje. I feel, eu me sinto, I feel happy today. Ok? Agora nós vamos aprender como dizer sentir vontade de ou ter vontade de. Isso é uma expressão idiomática construída com to feel like. Ok? To feel like. Sendo que o like
aqui não é o verbo to like, gostar. É a preposição como, que nós já conhecemos. Eu digo, eu sou como você. I am like you. I am like you. Nesse caso, to feel like é uma expressão que tem o sentido de ter vontade de, estar com vontade de. Notem que I feel, eu me sinto. I feel like, eu estou com vontade de. She feels, ela se sente. She feels like, ela está com vontade de. Não esqueçam de que esse like é a preposição like, como, ou que nem, como eu havia citado lá em cima. Eu sou como você. I'm like you. Eu gosto de pessoas como ela, que nem ela. I like people like her. Curiosa essa oração, porque esse primeiro like é o verbo to like, gostar ou gostar de. Então, I like, eu gosto. E esse like é como. I like people like her, como ela. Vejamos aqui. Só um momento. Se eu quiser dizer, eu estou com vontade de comer, I feel like, eu estou com vontade de, I feel like, eating, comer, eating. Claro que a essa altura vocês já perceberam que esse comer não poderia ser to eat, porque senão nós colidiríamos a preposição like com a preposição to, do to eat. Então, I feel like eating. Você está com vontade de fazer alguma coisa? Você está com vontade de fazer alguma coisa? Devemos ter atenção aqui, porque em português, quando eu pergunto isso, está claro que eu tenho o verbo ser ou estar aqui, certo? No caso, o verbo estar. Em inglês, o verbo ser ou estar é o verbo to be. Então, você poderia pensar, já que minha pergunta tem to be, eu pergunto com to be. Mas por que eu estou perguntando com auxiliar? Porque em inglês, esse estar com vontade de é to feel like e não tem to be. Ok? Então, se não tem to be, nós perguntamos com auxiliar. Então, eu pergunto, do you feel like? Você está com vontade de fazer, doing, ok? Fazer, doing. Não poderia ser to do para não chocar o like com o to. Então, do you feel like doing something? Ok? Temos um outro exemplo aqui. O que ela estava com vontade de assistir? O que ela estava com vontade de assistir? Estava com vontade de. Aqui já é passado, ok? Então, nesse caso, eu vou fazer uma pergunta no passado. Tem o verbo to be em português, mas em inglês não. Então, eu utilizo auxiliar. Como é passado, o auxiliar é did, que nós vamos ver ainda na próxima lição, a lição 17a. Aqui é só um exemplo ilustrativo. What did she feel like watching? O que ela estava com vontade de assistir? What did she feel like watching? Assistir, watching. Não posso dizer to watch, assistir, porque senão eu vou chocar o like com o to. Note que o verbo seguinte vem no gerúndio para evitar o choque da preposição like com a preposição to, como nós temos mencionado a todo instante aqui. Se eu disser, por exemplo, eu não estou a fim de... Ora, é a mesma coisa de eu dizer que eu não estou com vontade de. Então, a expressão é a mesma. Então, eu não estou a fim de ir com você. Eu não estou com vontade de ir com você. I don't feel like going with you. I don't feel like going with you. Ok? Observe também. Verbo to die, morrer. Dying. É um gerúndio irregular, como nós tínhamos visto na lição 16a, porque em vez de eu simplesmente acrescentar ing, pelo fato dele terminar com ie, eu vou trocar esse ie pelo y antes de acrescentar ing, to die, dying, morrendo. Mas, e como seria para eu dizer, por exemplo, em vez de eu estou com vontade de, eu dizer eu estou morrendo de vontade de? Certo? Então, eu estou morrendo de vontade de comer. Em inglês, é como se eles dissessem, eu estou morrendo para comer.
Então, ela está morrendo de vontade de ficar, ela está morrendo para ficar. Estranho, não? Mas é assim que é estruturada a oração. Então, I am dying to eat. I am dying to eat. Eu estou morrendo para comer. Ou seja, eu estou morrendo de vontade de comer. Compare. Eu estou com vontade de ir. I feel like going. I feel like going. Eu estou morrendo de vontade de ir. I'm dying to go. Ok? I'm dying to go. Nesse caso aqui, o ir está como going para evitar o choque do like com o to. Nesse caso, como não haveria a possibilidade de choque, faremos o infinitivo por meio do to. To go. I'm dying to go. Até porque esse infinitivo está após um verbo conjugado. Ok? Ela está com vontade de dormir. She feels like sleeping. She feels like sleeping. Ela está morrendo de vontade de dormir. She's dying to sleep. She's dying to sleep. Ok? O que mais nós temos? Para finalizarmos a nossa aula de hoje, temos os verbos do dia. Today's verbs. Comecemos com o verbo to begin, que o passado é began. To begin, began. Começar. O verbo começar. Ela está com vontade de começar a explicação. She feels like, terceira pessoa, no caso, nós vamos modificar o verbo, não é isso? De acordo com a regra do plural. She feels like beginning the explanation. She feels like beginning the explanation. Começar é infinitivo. Não posso fazer to begin, porque vai ficar like to. Ok? Temos um outro verbo aqui, que é o verbo to find, que também é irregular. O passado dele é found. To find, found. Encontrar, achar. Encontrar tesouros é muito complicado. Encontrar. Esse encontrar é infinitivo, ok? Porém, notem que ele não está após um verbo conjugado e nem está respondendo uma pergunta do tipo como é encontrar em inglês. Portanto, o infinitivo será feito com o gerúndio, finding. Então, encontrar tesouros é muito complicado. Finding treasures is very complicated. Finding treasures is very complicated. Nosso último verbo aqui do dia é o verbo to love, loved. To love, verbo regular, o passado é loved. Amar. Eu digo, pare de amar aquele homem. Pare de amar aquele homem. Lembrem-se que eu tinha mencionado mais em cima que o verbo parar, to stop, ele tem uma peculiaridade. Eu posso dizer stop loving ou stop to love, mas o sentido é diferente. Então, pare de amar, stop loving. Se fosse pare para amar, seria stop to love. Ok? Nesse caso, pare de amar aquele homem, stop loving that man. Espero que tenham entendido a explicação. Reconheço que o assunto não é muito simples, porém, se vocês tiverem dúvidas, podem reassistir esse videocast ou tirar as suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Bye bye.